Depois de pouco mais de 2 anos e meio investindo em um fundo imobiliário de papel, hoje eu vim analisar o que aconteceu nesse período. Será que eu ganhei dinheiro, que eu perdi, quanto ele me deu de proventos, como que está o valor da cota, se faz sentido ou não manter esse ativo na minha carteira. Se você não sabe, os fundos imobiliários de papel, que é um nome popular que a gente dá no mercado financeiro para os fundos de títulos e valores imobiliários, são fundos que basicamente investem em CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Então eles têm uma dinâmica um pouco diferente dos chamados fundos de tijolo, que são aqueles que compram imóveis físicos diretamente. Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse fundo imobiliário especificamente, que é o XPCI 11, no qual eu invisto há pouco mais de 2 anos, e vamos entender quais foram os resultados e se vale a pena ficar com esse fundo na carteira, trocar por outro, ou aumentar posição, reduzir posição. Vamos tirar as conclusões aqui juntos. Então, passando aqui para a tela do computador, o que a gente já consegue identificar aqui? Eu estou usando um aplicativo chamado Kinvo, que é um aplicativo para controlar os seus investimentos. Não estou ganhando nada por isso, é o aplicativo que eu uso e foi o melhorzinho que eu achei até agora. Você pode controlar de outras formas se você assim desejar. Olhando aqui o meu histórico dentro da carteira de fundos imobiliários em relação ao XPCI, o que a gente tem de informação? Que na data de hoje eu tenho 162 cotas desse fundo imobiliário, que o meu preço médio de compra, já contando as taxas, é de R$ 93,77 por cota, que ele está com uma leve desvalorização em relação à cotação atual do mercado, que é de R$ 88,80, e aqui são os valores aplicados e o valor que está valendo hoje. A diferença entre os dois é essa pequena variação negativa em relação apenas à parte patrimonial. Dentro dessa conta aqui, não estão considerados os rendimentos que eu recebi no período, tá? Então aqui a gente vê graficamente exatamente a descrição desses números. As aquisições nessa linha azul, cada vez que ela sobe é porque houve algum tipo de aquisição do fundo imobiliário. Se ela estivesse descendo é porque houve alguma venda, e quando ela se mantém estável é porque a quantidade de cotas não variou. Ou seja, quando eu compro ou quando eu vendo cotas do fundo, essa linhazinha aqui é alterada. E a linha que está por trás, que é esse gráfico roxo, é em relação ao valor do mercado. Então o que a gente percebe aqui é que logo que eu comprei, lá em janeiro de 2021, nas primeiras compras, com mais ou menos 3 meses, eu já estava com um saldo positivo em relação apenas ao valor aplicado, tá? Em relação ao valor patrimonial, o valor da cota que eu adquiri. A variação dela no mercado, na verdade. E aí subiu um pouquinho, ficou ali um pouco acima disso, até que em meados de maio de 2022, pouco mais de um ano, quase um ano e meio depois, essa cota se desvalorizou e o meu patrimônio foi descendo em relação ao que eu tinha aplicado. Você vê que aqui chegou a ter uma variação negativa de pouco mais de R$2.000, só que agora já reduziu isso. Eu fiz um novo aporte aqui no finalzinho e hoje a diferença está nessa casa aqui, R$805. Então esse é o histórico do valor de mercado do fundo em relação ao meu preço médio, em relação ao preço que eu paguei pelo fundo. Mas vamos olhar uma outra coisa aqui. Aqui embaixo a gente tem a rentabilidade com relação ao fundo imobiliário comparado com o CDI e com o IFIX, que é o índice que mede uma média ali do mercado de fundos imobiliários. A linha azul é o fundo XPCI 11 dentro da minha carteira, aqui em laranja é o IFIX e a roxinha é o CDI. O que a gente tem desde o início de conta? Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 15/9, eu tenho que o ativo se valorizou, considerando os rendimentos, tá, que estão sendo somados aqui, já vou ver com vocês quanto que foi, 30%, 30,36% de valorização do ativo, beleza? Enquanto o CDI nesse mesmo período foi de 28% e o IFIX 12,87%. O que é importante aqui? É importante ter em mente que um fundo imobiliário você vai comparar com o IFIX. Por quê? Porque não é justo você comparar com a renda fixa. Ok que a intenção é sempre bater a renda fixa, mas você tem que acompanhar a variação dele em relação à média do mercado, daquele indicador que ele está dentro, que ele está inserido, ou que seria o mais próximo da realidade. Senão você não tem uma conta justa. Então, relacionado ao IFIX, eu tive um ganho aí mais do que o dobro. Um pouquinho mais ali teria o triplo. Então, de 12,87% que foi o IFIX para 30,36% teve um ganho considerável. Ou seja, dentro do mercado de fundos imobiliários eu fiz uma compra no momento oportuno e me deu uma boa rentabilidade. Comparado com o CDI, que é nosso trem sem freio, né, a nossa locomotiva que não para nunca e está em alta, você vê que ele está com a inclinação mais alta aqui na curva,
ele não teve tanto ganho assim. Teve até uns períodos que ficou abaixo do CDI, mas isso é normal dentro do mercado de renda variável. Talvez nesses momentos que é interessante você aumentar suas aquisições, aumentar suas posições dentro dos ativos. Beleza? Mas aqui vemos um resultado positivo. Mas tá, quanto que foram os rendimentos recebidos no período? Aqui não está aparecendo isso, mas você consegue tirar um extrato aqui do próprio Kinvo, clicando nesse botãozinho, que eu já fiz aqui e mostro para vocês. Esses aqui são todos os rendimentos desde fevereiro de 2021 até setembro de 2023, que totalizam R$ 3.816,15. Lembrando que essa data aqui está em inglês, tá? Então isso aqui não é 1º de julho, é 7 de janeiro de 2021, tá? Então ao contrário. R$ 3.816 de rendimentos, mais a variação do fundo, então você vai ter um resultado ali de R$ 3.000 aproximadamente, que é essa conta que o aplicativo está fazendo aqui. Mas o que é interessante a gente ver? Olha, quando eu fiz a primeira aquisição, foram 33 cotas lá em janeiro de 2021, não tive proventos aquele mês, foi só no mês seguinte que eu recebi R$ 26,40. Já aumentei minha posição para 85 cotas, depois para 103 em março e fiquei com 103 até julho de 2021. E o que é interessante aqui é que se você reparar, o valor da cota, deixa eu puxar aqui no Status Invest, em 2021, ele estava ali na casa dos seus 94, 95, ali no início do ano, até 96, 97 reais sendo negociado no mercado. E o que que isso me mostra? Me mostra que já em junho, vamos ver o preço exato aqui, eu recebi R$ 103 em junho de 2021. Vamos ver quanto é que ele estava valendo em junho de 2021. Junho, aqui aproximadamente 100, 101 reais. E eu recebi R$ 103 reais. O que que isso aqui é interessante mostrar para vocês? Aqui começa o que é chamado no mercado de efeito bola de neve. O efeito bola de neve, nesse caso aqui, ele quer dizer o seguinte, que todo mês o meu investimento naquele fundo imobiliário, no XPCI11, me dá um rendimento que eles pagam direto na minha conta, ou seja, um provento que cai na minha conta, eles estão me pagando em dinheiro efetivamente, que é maior do que o valor da cota no momento em que eu recebo. O que que isso quer dizer na prática? Que se eu pegar aquele rendimento e eu comprar mais uma cota, no mês seguinte eu vou ter todas as cotas que eu tinha naquele mês, mais uma que eu comprei com rendimento. Eu não tirei do meu dinheiro de outras coisas. Foi o próprio fundo que me deu e eu usei para aumentar a posição em uma cota. No mês seguinte, se eu fizer a mesma coisa, eu não vou receber o mesmo rendimento. Vou receber um pouquinho a mais, uns centavos a mais, talvez R$ 1 a mais, porque eu tenho uma cota a mais que eu comprei no mês anterior. E aí eu vou comprar mais uma cota. No mês seguinte eu compro mais uma cota, depois mais uma cota, até o momento que eu consigo comprar 2, depois eu consigo comprar 3, depois 4, 5, 6, dependendo do volume de aportes e de quanto esse rendimento já está te pagando. Isso é o efeito bola de neve, porque repare que o próprio rendimento que o fundo te paga faz com que você consiga aumentar a posição dentro desse fundo, o que faz com que você receba um pouco mais de dinheiro no mês seguinte. Essa seria a lógica do efeito bola de neve. E os fundos imobiliários são excelentes para fazer esse tipo de estratégia pensando na aposentadoria, porque se você fizer isso ao longo de 10, 15, 20, 25, 30 anos, lá na frente ele vai estar te pagando um valor razoável, um valor considerável, que você pode usar para a sua sobrevivência, para pagar o seu dia a dia, para aproveitar a vida, somado à aposentadoria que você tem, ou caso você não tenha aposentadoria, essa vai ser a sua aposentadoria, porque são ativos relativamente seguros e é muito difícil que aconteça alguma coisa, pelo menos no cenário hoje, para você ficar sem receber os seus proventos, beleza? Então, reparem que isso aconteceu em junho de 2021, meses após a primeira aquisição, e isso continuou se perpetuando ao longo do tempo. Teve uma queda aqui de proventos em um mês, depois sobe de novo, quando eu aumento posição, ó, tá vendo? Aumentei de 103 naquele momento para 113, depois para 135, e hoje, vamos ver o cenário atual, eu cheguei a receber R$ 164 em junho de 2022, vamos ver se tem algo mais alto aqui para cima, hoje eu estou recebendo em torno de R$ 145. Beleza? Então com esse valor aqui, vamos ver quanto é que está valendo a cota nesse momento, 87,87, exatamente nesse momento que eu estou gravando, vou até atualizar a página aqui para vocês, 87,44. Ou seja, com esse valor de 145, mais um pouquinho, eu já consigo comprar 2 cotas por mês do XPCI. E ele continua me pagando. E aqui aproveitando para analisar,
um pouquinho, né, só para mostrar para vocês. Isso aqui é uma tela do Status Invest, onde eu analiso alguns valores referentes aos ativos que eu quero comprar, sejam fundos imobiliários ou ações ou até alguma coisa no exterior. E aqui mostra o histórico dos últimos anos. Se você fizer login, você consegue ver um período mais completo, login na conta gratuita. Você vê aqui quanto que ele está valendo hoje, que ele teve uma queda recente, um momento que provavelmente eu fiz algumas compras também. Quanto que é o dividend yield? Aqui ele está dizendo que é 11,80. Mas na verdade ele está ali talvez um pouco menos do que isso, porque essa conta é feita com base nos dividendos dos últimos 12 meses, enfim. Mas está pagando em torno de 1% ao mês, que é um excelente retorno. Mas preste atenção numa coisa muito interessante aqui. O preço sobre valor patrimonial, que é o preço de avaliação daqueles ativos todos que tem dentro da carteira do fundo imobiliário. Existe uma empresa que vai lá e avalia isso. Ela diz, isso daqui vale 817.961.000 reais. É o que está escrito aqui. Hoje o fundo está sendo negociado, devido ao seu valor de mercado, que são esses 87,44, por 760 milhões. Ou seja, você pegar todas as cotas, somar ela nesse valor, vai dar 760 milhões. O que está com o PVP, que é uma conta de divisão sobre esses valores, de 0,94. Isso está dizendo para mim que o fundo está sendo negociado por um valor 6% menor do que o valor de avaliação dos seus ativos. Ou seja, está sendo vendido com desconto de 6%, aproximadamente. O que me mostra também em relação ao meu preço médio, que é 93,77, e aqui o preço médio calculado justo seria 94, que eu ainda tenho um valor abaixo, tá? O meu preço médio está abaixo do valor patrimonial por cota. Ou seja, essa pequena perda que demonstra aqui não é para você se preocupar, porque nesse caso eu estou com um ativo que vale mais do que o que eu paguei nele, ele ainda está me pagando proventos todos os meses, ainda tem um efeito bola de neve ali, aumentando minha posição todos os meses se eu fizer esse reinvestimento com base nesses proventos. Então, já é um investimento, pensando em aposentadoria em longo prazo, que tem tudo para me dar excelente rentabilidade, exceto se acontecer alguma coisa no meio do caminho. Por isso a gente diversifica, não coloca todos os ovos na mesma cesta. E os fundos de papel têm pago muito bem os rendimentos, mas não quer dizer que vai ficar assim a vida inteira. E uma última coisa aqui que é interessante mostrar para vocês é a página do fundo. Caso você queira pegar os relatórios, você vem aqui, esse tem esse endereço, você pode pausar o vídeo aí para pegar, e a apresentação institucional, que é onde você pega as informações mais atualizadas. Aqui não está tão atualizado, estou gravando em setembro, o último disponível de junho, então já deveria ter outro aqui. Na verdade deve ter outro, mas foi o último que eu peguei. Como é para fins educacionais, tá bom isso daqui. E aqui você consegue olhar o resultado do fundo, ver quanto é que ele está rendendo em relação a outros indicadores. Então aqui em relação ao IFIX, ao Tesouro Nacional, você vê que ele, quando você considera o valor patrimonial da cota mais os rendimentos, ele está ganhando de todo mundo. Quando você considera o valor de mercado mais rendimentos, ele só não está ganhando do valor patrimonial mais rendimentos, porque o valor patrimonial é maior do que o que ele está sendo negociado hoje. Lembra que eu falei que ele está com desconto. E aí você consegue acompanhar tudo em relação ao fundo, olhando esse relatório. Então o que a gente tira de conclusão desse meu investimento? Se eu fosse olhar apenas para a variação de patrimônio, não é isso que você tem que olhar nos seus investimentos, eu teria um resultado negativo que me informaria que foi ruim o meu investimento. Só que quando eu considero os investimentos de todos esses, ou melhor, o investimento, o valor que eu paguei, mais o recebimento de todos esses proventos ao longo do tempo, eu tenho um resultado bom, muito acima do IFIX. Aqui o CDI está para critério de comparação. Tanto que se a gente for olhar no curto prazo, provavelmente o CDI está ganhando, porque o CDI teve uma alta recente, né? Então olha aqui, ó, nos últimos 12 meses o CDI está acima, só que o fundo continua ganhando do IFIX. Nos últimos 24 meses também o CDI está ganhando, e aí nesse caso ele está perdendo para o IFIX. Então você vê que o fundo teve ali um retorno mais interessante, considerando um ano e meio para cá, tá? Não os últimos 2 anos. E quando a gente olha desde o início, que seria o que mais importa nesse momento, ele está ganhando com folga do IFIX e do CDI, ganhando um pouquinho. Beleza? Então, olhando com base nessa métrica, que é a mais justa, a gente teve um bom investimento. E aí eu vou aumentar a posição, vou manter a posição, o que eu faço? Aí vai depender da estratégia que você tem na sua carteira. Dentro do método de investimento Tic-Tac, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é uma das coisas que eu ensino. Como que você divide a sua carteira, como que você faz sua diversificação para você saber qual tipo de ativo, se ação, investimento no exterior ou fundo imobiliário, ou até renda fixa, que você tem que investir naquele momento. E dentro desses grupamentos, você tem também divisões internas ali para saber se é o momento de você investir em determinado setor,
em determinada empresa de acordo com as regras que a gente cria junto, usando a lógica desenvolvida ali pelo método de investimentos, beleza? Então, qual a conclusão que eu chego no final? Que foi um ótimo investimento. Aqui, nesse momento, não faz tanto sentido investir nele, não por causa de valor, porque ele está com um preço ali interessante, está com desconto e tudo mais, é porque dentro da minha carteira de investimento tem outras coisas mais interessantes e eu já estou com uma posição razoável ali dentro da carteira de FII para fundos de papel, porque não tem só esse, tem outros fundos também, em relação aos fundos de tijolo, então seria mais interessante talvez diversificar um pouco mais, mas nesse momento o melhor ativo que eu tenho para comprar não são fundos imobiliários, então eu não vou fazer nada nessa carteira. Espero que esse conteúdo tenha te auxiliado, tenha te mostrado como é que você considera o investimento de um fundo imobiliário dentro do seu patrimônio, dentro dos seus investimentos, para saber se ele está sendo positivo ou negativo. E aqui lembre-se de você sempre considerar os rendimentos e olhar o comparativo com o IFIX para você ter uma conclusão mais acertada do que aconteceu. Beleza? Então aproveita, se inscreve no canal e olha os outros conteúdos que tem nos vídeos aqui dentro das playlists. Tem uma playlist só de fundo imobiliário que você vai ter várias informações até sobre como analisar esses fundos e saber como escolher melhor os seus investimentos.